Olá, chegamos à terceira unidade da disciplina Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. Nessa unidade, nós vamos ver os seguintes temas: atividade física, prevenção do uso de drogas, vacinação e imunização e também algumas orientações sobre alimentação saudável. A atividade física é hoje uma das principais estratégias para a redução das doenças crônicas. É uma iniciativa, bastante incentivada pelo Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Promoção da Saúde. Fazendo atividade física, você consegue controlar diversos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, a atividade física, de maneira adequada e regular, ela faz com que as pessoas previnam o sobrepeso e a obesidade. É claro que a atividade física ela vai estar diretamente relacionada à alimentação saudável. Ou seja, não adianta você fazer atividade física, mas ter um hábito alimentar inadequado. Não adianta correr, ir para a academia, jogar bola, se quando chega em casa você come de maneira desregulada, uma quantidade exagerada ou se alimenta com alimentos de baixa qualidade, ou seja, com excesso de gordura, com excesso de sal, não gosta de comer frutas nem legumes. Então, é necessário, para que haja um equilíbrio entre atividade física e alimentação saudável, que esses dois elementos sejam feitos de maneira adequada. Então, a atividade física hoje em dia é possível você fazer praticamente em qualquer lugar. A caminhada regular, 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana, já é um bom início. Mas além da caminhada, você pode fazer atividades de musculação, hidroginástica, atividades esportivas como vôlei, como corrida, como futebol. Ou seja, o importante é se mexer de maneira regular. Não adianta também fazer atividade uma vez por semana, ou seja, em um dia você tira para fazer a sua atividade física e no restante da semana você se torna totalmente sedentário. E por falar em sedentário, o sedentarismo, ou seja, aquela falta de atividade física, ela é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas. Ou seja, a pessoa que não se movimenta, que não faz atividade física, ela tem maior chance de ficar obeso, de ficar com sobrepeso e a partir daí desenvolver uma série de outras doenças. Hipertensão, ou seja, a pressão alta, outras doenças do coração como o infarto e como os acidentes vasculares cerebrais ou derrames. E também o sedentarismo, junto com a obesidade e o sobrepeso, podem ser fator de risco para o desenvolvimento de neoplasias, que são os cânceres, né? A doença uma das doenças mais comuns da atualidade. Então, a atividade física é fundamental para manter o peso adequado e para evitar a ocorrência de doenças crônicas. Aliado à atividade física, deve ser trabalhado a alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Primeiro, alimentar-se não é somente colocar alimentos no estômago e saciar a fome. A alimentação é um processo cultural e social. Por quê? Porque envolve os hábitos de determinada sociedade e também é um momento de interação com outras pessoas. A alimentação, a refeição, o momento da refeição, ele pode ser um momento prazeroso, não só aquele momento automático de colocar alimento dentro do organismo, mas um momento de confraternização, de conversa, de partilha e de convivência. E essa convivência pode ser na nossa casa, mas às vezes pode ser no local de trabalho. Muitas pessoas se alimentam no local de trabalho. Além de ser esse ato social, ele é um ato muito importante para a manutenção da saúde. Então, nós devemos nos alimentar de alimentos adequados para a nossa realidade. Essa realidade pode ser econômica, ou seja, aquilo que podemos gastar. A nossa realidade com relação ao estado de saúde, a idade em que nos encontramos, o tipo de doença que temos ou que não temos ou que queremos prevenir. Então, a alimentação
ela deve ser pensada como uma forma de entregar os nutrientes para o nosso organismo. E o que são nutrientes? São os elementos que o corpo precisa para realizar os seus processos, para que ele trabalhe de maneira adequada. Então, nós precisamos nos alimentar com uma quantidade correta de açúcares, de proteínas, de verduras, ou seja, de diversos alimentos que possam nos fornecer os nutrientes essenciais. E uma dieta equilibrada é aquela rica em frutas, rica em verduras e que tenha proteínas e carboidratos em quantidade suficiente. Mais uma vez, esse tema é bastante importante de ser trabalhado na escola, porque uma criança que começa com uma atividade física ainda enquanto criança ou adolescente, provavelmente se tornará um adulto que também fará atividade física. E vocês sabem que trabalhar mudança de hábito de vida em uma idade mais avançada sempre é mais trabalhoso. Então, quanto mais cedo o jovem colocar no seu ritmo de vida, no seu cotidiano, a prática de atividade física e o hábito alimentar mais saudável, maior a chance de ele levar esses hábitos para o restante da sua vida. Outro tema tratado nessa unidade é com relação à prevenção do uso de drogas. Então, também é um outro tema recorrente na nossa sociedade. As drogas, elas conseguem chegar nos diversos segmentos da sociedade e, por conta do adolescente ser uma pessoa já curiosa, que está mais susceptível a conhecer novas substâncias, a ter novas experiências, as drogas aparecem como uma grande ameaça, né? Então, nós sabemos que nas relações entre amigos, alguém conhece alguém que acaba oferecendo uma determinada substância. E a escola é um elemento fundamental para quê? Não para vigiar o adolescente, mas para orientar a que tipo de risco ele está sujeito quando ele acaba aceitando uma dessas substâncias. A escola ela deve trabalhar esse tema de uma maneira franca. Os professores, os funcionários também devem ficar atentos às situações de risco. Quem está na região periférica à escola? Existem vendas no lado de fora da escola? Que tipo de material é vendido? Qual o comportamento ou quais os indícios de algum comportamento suspeito essas pessoas que estão na região ao redor da escola estão apresentando? Então, é responsabilidade dos trabalhadores da escola prestar atenção a esse tipo de movimento. E também incentivar ou promover momentos sobre a discussão em relação ao uso de drogas, quais os malefícios essas substâncias fazem ao organismo do adolescente, qual é a percepção que a escola tem com relação a esse problema. É uma percepção mais proativa de fazer uma campanha ou várias atividades de prevenção ao uso de drogas? Então, é fundamental que esse tema seja trabalhado de maneira aberta com a comunidade escolar, entre professores, alunos e também entre todos os funcionários das escolas. Outro ponto fundamental que deve ser tratado é a orientação com relação ao uso de vacinas e as ações de imunização para os atores do ambiente escolar. Bom, nós temos a noção de que vacina é coisa para criança e mais recentemente para idoso, mas não é bem assim. A vacinação ela é uma ação que deve ser destinada a todas as idades. E o que é vacina? A vacina, na verdade, é uma substância que é injetada no organismo humano para, digamos, imitar ou simular uma doença. Nós utilizamos a vacina para prevenir a doença. E como isso ocorre? Na vacina existem pedaços de vírus e bactérias que não são capazes de desenvolver uma doença, mas que são capazes de alertar o sistema de defesa para quando houver a infecção por um agente capaz de desenvolver a doença, o corpo já tenha
a informação previamente dada pela vacina e consiga reagir de maneira mais rápida e acabe evitando a doença verdadeira, ou quando esse agente é capaz de desenvolver a doença se desenvolve de maneira mais branda. Então esse é o princípio da imunização. Você coloca um agente falso para alertar as defesas do seu organismo, e quando o agente verdadeiro chega, o organismo já reage de maneira mais rápida e aí faz com que a doença ou não se desenvolva ou se desenvolva de maneira mais branda. Então nós temos várias vacinas, né? As mais populares são a vacina contra a poliomielite, que é destinada a menores de 5 anos, que evita a paralisia infantil. No Brasil não existe mais paralisia infantil, existe em alguns países da África e na Índia, mas aqui, por conta da vacinação, a doença é eliminada. A varíola, que foi erradicada do mundo, não existe nenhum país com casos de varíola. E, mais recentemente, nós estamos tentando a eliminação do sarampo e da rubéola, mas ainda existem casos esporádicos, né? Tá tendo casos de sarampo no Ceará e em algumas outras regiões, porque em outros países do mundo ainda existe essa doença. Mas existem várias vacinas, é responsabilidade dos profissionais de saúde acompanhar o estado de imunização das pessoas, então por isso é importante que todos os indivíduos tenham o seu cartão de vacinação. Como falei anteriormente, vacina não é problema ou assunto só de criança. Às vezes a gente encontra algumas famílias que levam apenas as crianças para se vacinar. Mas existem vacinas para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Ou seja, em todo o ciclo de vida é necessário que você vá a um posto de saúde e veja quais vacinas você deve tomar. No caso do adulto, porque ele já provavelmente tomou as vacinas da infância, ele ainda precisa ficar fazendo reforços, né, ou outras doses da vacina contra o tétano e a difteria. Né, precisa fazer o esquema completo e fazer os reforços para se manter sempre imunizado. E também existe a vacina contra a febre amarela, que ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Nós tomamos essa vacina quando ainda crianças, mas precisamos tomar um reforço ou outras doses quando é necessário fazer viagem para estados da região norte, por exemplo. Então, uma parte do Maranhão até Rondônia, Amazonas, é necessário que você, antes de viajar para esses lugares, tome a vacina contra a febre amarela, porque lá é uma região, digamos, endêmica, onde é mais provável a ocorrência dessa doença, é uma área de risco. E aqui mesmo no Piauí, na região mais lá do sul do Piauí, é necessário tomar essa vacinação. Então, quando for viajar, procurar um posto de saúde para saber se aquele destino é um destino que necessita tomar a vacina contra a febre amarela. E também não desperdiçar oportunidades. Quando for ao posto de saúde, procurar se informar se existe alguma vacina que você precisa tomar naquele momento. Outra orientação é guardar o cartão de vacinação, porque só são consideradas válidas as vacinas que estão registradas no cartão de vacinação. Esse tema, como todos os outros discutidos até agora, eles são de fundamental importância e tem no ambiente escolar o ambiente ideal para ser discutido. Quantas coisas, quantas informações a gente discutiu até agora e que devem ser trabalhadas na comunidade escolar, né? Ou seja, que é de interesse para alunos, professores e funcionários. Então, chegamos ao fim da nossa terceira unidade e, consequentemente, ao fim da disciplina Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. Eu espero que tenha sido bastante interessante. Eu acho que é um conjunto de orientações para a vida de cada um de nós. E agora desejo um bom final de disciplina para todos vocês.